De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Estamos aqui no Centro de Educação, na UFRN, na sala de aula, com o professor que já está aqui conosco, Alessandro Azevedo, doutor em Educação, para falar sobre a campanha de Pé no Chão, Também se Aprende a Ler, de Djalma Maranhão e o próprio Paulo Freire. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ajudar aí aos telespectadores a compreenderem um pouco mais o que foi a campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler. E aí vamos começar justamente por ela, né? Fala um pouquinho pra gente, para quem não conhece, né, sobretudo a turma mais jovem, o que foi e o que representou a campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler aqui na nossa cidade. Então, é muito importante a gente imaginar o que é que era a oferta de educação, né, em Natal, né, naquela época, né? Nós estamos falando de início dos anos 60, em que você tinha muito poucas escolas públicas, né? E uma grande massa de crianças, adolescentes, jovens e adultos que não tinham acesso à educação. Sem oportunidade nenhuma. Se hoje é difícil, imagina naquele tempo. Então, né? Então era muito difícil. E, portanto, só quem tinha acesso à educação era uma fração da classe média e a classe mais abastada aqui da cidade, né? Então, imaginemos também, portanto, qual era o imaginário que nós tínhamos sobre ir para a escola. Era você ir para uma escola de alvenaria, com uma farda limpinha, o sapato bem alinhado, né, com material escolar, e apenas poucos podiam ter esse privilégio. E detalhe que mesmo na escola pública eram os mais privilegiados, sim. Né, que tinha mais poder aquisitivo, Exatamente. que tinha acesso a essa escola, Exatamente. mesmo sendo pública. Exatamente, isso é uma coisa muito importante. Nós temos muita gente que pensa que mas a escola pública era popular. Não, a escola pública não era popular, né? A escola pública era elitista, era elitizada. Somente alguns poucos podiam ter acesso à escola pública. E normalmente esses poucos era aquela fração, como eu digo, aquela fração da classe média ou mesmo da classe alta que eventualmente não estava na escola privada. Então, a grande maioria da população efetivamente não tinha acesso à escola pública. Às vezes eu escuto alguém dizer assim, no meu tempo a escola pública era boa. Claro que era boa, era pequena, era pouca e para muitos poucos. Então, realmente era muito boa, né? Boa nesse sentido, porque no sentido dela ser democrática e aberta para todo mundo, ela não era boa. Porque ela não era aberta para todo mundo, não era democrática, nem todos tinham acesso àquela escola. E dentro dessa realidade, nesse contexto, o que foi, como surgiu a campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler? Então, aí você, voltando, né? Imaginemos que o prefeito está eleito, o prefeito Djalma Maranhão, e ele tem um compromisso assumido publicamente de ampliar o acesso à educação para a grande maioria da população, né? E a prefeitura de Natal naquela época não... Detalhe, prefeito eleito. Né? Eleito, exatamente, eleito. Exatamente. Na verdade, o segundo mandato dele, né? O primeiro mandato ele tinha sido indicado quando se estabelece a eleição direta para prefeito em Natal, ele concorre e renova o mandato dele. Então é muito importante a gente perceber, então, assim, qual era o desafio que ele tinha. O desafio que ele tinha era expandir o acesso à educação sem ter recursos para isso, né? Porque para garantir a escola que estava, digamos assim, no imaginário, aquela escola de alvenaria Parará... E o tempo daqui que fosse construir... Não ia ter condição. Efetivamente não ia ter condição, né? E aí, o que ele implementa é algo absolutamente inovador, né? Absolutamente democrático, né? Em todos os sentidos, né? Quando a gente escuta os registros, quando a gente lê os registros sobre como é que nasceu essa história da campanha, a gente fica encantado porque o que é que ele faz? Primeiro, ele entra em contato com as lideranças populares, né, que deram sustentação à campanha dele, inclusive, né, e coloca o problema claramente. Olha, nós não temos dinheiro para ter escolas em todos os lugares, nas condições que nós entendemos como a ideal. O que é que nós fazemos? Né? Então, a primeira coisa que chama a atenção é isso, o gestor vai cara a cara com a população, consultar, discutir e pensar as alternativas. Ele não vai trazer nada de cima para baixo, não vai trazer nada pronto, abertamente coloca as limitações orçamentárias e financeiras,
mas mantém o desejo, né, de cumprir aquilo que foi prometido em praça pública. E aí, né, o que nós sabemos é que numa das reuniões aparece uma sugestão vinda de um dos pescadores lá das Rocas, no sentido de que as escolas pudessem ser feitas não na estrutura de alvenaria, mas na estrutura dos chamados barracões, né? As histórias que correm, que a gente escuta olha, se você trouxer professor, chão, né? Se você trouxer professor, a gente leva os meninos lá para os barracões e estamos conversados. Né? A gente quer que os nossos filhos tenham educação. Traga professor que a gente, ponto de vista da estrutura física, a gente resolve. A gente resolve com os barracões, né? E essa ideia apareceu, né? E foi levada a efeito. Tem um outro elemento que eu considero muito interessante e muito importante, é que o processo da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler se transforma num processo educativo também para quem estava na gestão da prefeitura. O professor Moacir de Góes, saudoso Moacir de Góes, numa das entrevistas que ele dá sobre o assunto, ele disse que os engenheiros da prefeitura não sabiam fazer a tal da virada da palha, né? Que era a cobertura que se tinha dos barracões, a virada da palha do coqueiro, né? Que os barracões eram cobertos com palha de coqueiro. Os engenheiros não sabiam como fazer isso, e quem ensinou os engenheiros foram os pescadores. Então, para os engenheiros poderem dominar aquela tecnologia, vamos usar essa expressão porque é isso mesmo, né, eles tiveram que aprender com quem detinha aquela tecnologia, os pescadores das Rocas. E essa campanha virou exemplo para o Brasil, de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Isso, exatamente. Inclusive, eu não sei, sinceramente eu não sei, e acho que seria muito interessante um estudante de propaganda, de jornalismo, estudar como foi a discussão em torno desse nome, porque eu acho esse nome, pensando hoje em dia, né, do ponto de vista de marketing, é uma grande sacada, né, porque, primeira coisa, é afirmar que não precisa você ter os sapatos lustrados que a elite tinha para poder estudar, né? Não precisa você estar dentro de um ambiente de alvenaria e cimento batido, ou enfim, com cerâmica, para você estudar. De pé no chão, também você aprende, né? Então, é uma grande sacada. E quanto ao método, professor? Olha, o método, aí nós temos algumas pesquisas que mostram que, na verdade, nós tivemos uma grande variedade de métodos. Há um mito, isso eu tenho que dizer, há um mito de que a campanha toda foi inspirada em Paulo Freire. Não foi, né? Nós vamos encontrar... Há uma colaboração. Não, Paulo Freire ele não colaborou diretamente. Diretamente não. A rigor ele não colaborou, né? A colaboração de Paulo Freire se deu com a campanha de Angicos, a atividade em Angicos, isso sim. Né? O problema é que às vezes, como foi na mesma época, as pessoas confundem, misturam, pensam que Paulo Freire estava em Natal e Angicos. Não, ele esteve em Angicos. Uma outra experiência. Exatamente, ele colaborou diretamente com Angicos. Agora, as pessoas que estavam na campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler eram bastante influenciadas por todas aquelas ideias que Paulo Freire representavam. Que aí, se a gente for pensar e né, estudar, a gente vai ver que naquela época você tinha Paulo Freire e tantos outros, né, que hoje a gente denomina como o pessoal da educação popular, né, que foi um movimento amplo, né, que dava conta da educação e dava conta de outras coisas. Né? Quando a gente pensa assim, o movimento da educação popular brasileira naquela época, você tinha, por exemplo, uma pessoa como Augusto Boal no teatro, você tinha o Coutinho no cinema, você tinha alguns expoentes da música brasileira. Então, esse movimento da educação popular envolvia a cultura no sentido mais amplo. E tinha também a quem educava, aqueles que estavam trilhando o caminho da educação. Né? Professor, e qual é para você o grande significado, né? o que representou essa campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que foi construída junto ao meio popular a partir dessa segunda gestão eleita pelo voto popular, que foi a de Djalma Maranhão? Olha, o primeiro grande emblema dessa campanha, primeiro é essa relação do poder público com as classes populares. Uma relação direta, né, que muito poucos fazem hoje. Ou seja, se você vai implementar uma política de amplo alcance, você tem que ouvir as pessoas. Na época de Djalma Maranhão, inclusive, terminou caçado pela ditadura militar, saiu com metralhadora apontada para ele da prefeitura, e o detalhe, acusado de
comunista, de que queria... De subversão. De subversivo, de comunista, de que queria implementar o comunismo através dessa campanha de pé no chão, também se aprende ali, né? Pois é. Então, a primeira coisa que eu acho que é bastante emblemática é essa, a relação direta do poder público com as classes populares na condução de uma política pública. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é exatamente o conteúdo da política, ou seja, é uma política democrática de ampliar ao máximo o acesso ao direito. Né? Não é uma política de você vender o direito, né? De só ter acesso quem tem dinheiro. Não, todos podiam. E todos dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Então, se você não tinha fardamento, mas você queria estudar, você vinha estudar. Não era obrigado a farda, né? Não tinha... Não era o quartel do exército. Exatamente. Então, você, né, se você não tinha sapato, vinha de pé no chão, não tem problema, você pode vir estudar. Né? Isso é uma coisa muito importante. A terceira coisa muito importante que eu vejo e que é pouco comentado é que, na época, nós não tínhamos aqui em Natal a formação de professores, uma universidade que garantisse a formação dos professores. E o que é que a prefeitura faz? Cria um processo de formação de professores, né, da própria prefeitura, para garantir que aqueles professores, aqueles estudantes de magistério que estavam saindo do magistério pudessem ter uma formação mais qualificada para poder ensinar lá nos barracões. Bacana. E para a gente finalizar, diante de tudo que o senhor leu, estudou, pesquisou e aprendeu sobre essa importantíssima experiência em educação, olhando para o mundo de hoje, qual é a lição que ela traz para o atual ensino no país? Eu acho que a primeira grande lição é o enfrentamento com o caráter elitista, né, da educação. A educação tem que ser universal para todos. Tem que ser para todos e tem que ter um conteúdo popular. Porque naquela época, o que é que... E falando com a linguagem das pessoas. Exatamente. Né? Se a gente pegar o que é que era que os alunos aprendiam lá nas escolas, nos barracões, você tinha a cultura popular, você tinha a valorização da cultura popular. Local como um elemento fundamental do processo pedagógico. Isso a gente esqueceu você totalmente. Você está lá no interior do Rio Grande do Norte falando de coati, isso não existe aqui, por exemplo, né? Exatamente. Até não tem como você ensinar o ABC, animais e tudo, você vai dar exemplo de coisa que não existe aqui fora da realidade das pessoas, exatamente. Então, assim, de uma maneira geral, a campanha, ela foi realmente uma campanha marcante de enfrentamento a algumas concepções bastante elitizadas de educação, de política educacional, e, na verdade, foi por isso, né, que Djalma Maranhão foi expulso, né, porque ele bancou, né, uma posição política que afrontava o pensamento elitizado, né, local e do Brasil, né, que ele é reconhecido nacionalmente. No Brasil inteiro. Né, exatamente. Então, ele teve essa coragem, né? Perfeito. E por isso saiu, né? E aí, né, pensando hoje em dia, né, nós estamos hoje num momento em que nós estamos vendo isso, né? Nós temos um representante dos povos indígenas que foi escorraçado do governo da Bolívia, né, por implementar políticas de promoção do acesso aos povos indígenas aos direitos básicos. Evo Morales. Né? Nós estamos vendo isso lá na Bolívia. Né? Nós vimos mais recentemente aqui no Brasil, né, uma presidenta ser colocada para fora sem ter nenhum tipo de acusação a ela sobre corrupção ou qualquer outra coisa. Né? Um negócio de uma pedalada fiscal que outros governantes já faziam e alguns ainda continuam fazendo. Né? Então nós temos exemplos reais, nós não estamos falando de algo que aconteceu e nunca mais vai voltar a acontecer. Nós estamos falando de algo que aconteceu no início dos anos 60 com o prefeito Djalma Maranhão e que pode acontecer outras vezes, porque a história não é uma linha reta, a história é movimento. Quando não se repete como faça, se repete como tragédia. Exatamente. Muito bem. Professor, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e você vai receber aqui 2 kits aqui de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito e também obrigado. Um kit de produtos Sinhá Maria para fazer a tapioca com a turma, com os alunos aí, tomar um cafezinho na hora do intervalo. Muito obrigado. Depois dessa eu vou querer que vocês me chamem para conversar. Se quiser conversar, inclusive, sobre futebol, para receber isso aqui, eu venho. Tô brincando, fique à vontade. Muito obrigado. E sempre que vocês acharem que a gente pode colaborar, nós aqui da Universidade, do Centro da Educação, pode convidar. Né? A gente tem aí professores que estão preocupados com os rumos de educação no Brasil. Né? Nós temos várias pautas na educação que precisamos dar conta e
esperamos colaborar com vocês em relação a isso. Perfeito. Coragem para enfrentar e lutar, que eu acho que foi a grande lição dessa entrevista de hoje. Ficamos por aqui, continue ligado com a programação da Band Natal.